E eu queria começar falando um pouquinho da análise transacional, que a análise transacional ela foi criada, baseada nos relacionamentos interpessoais e intrapessoal. Ou seja, o que é análise transacional? Eu já falei aqui, mas vou repetir, porque é importante. A análise transacional é uma teoria da personalidade que foi criada na década de 50 por um psiquiatra canadense chamado Eric Berne. O Eric Berne, ele era psicanalista na época, em 1946, 47, 48, pós-guerra. Né? Nos Estados Unidos e no mundo, a psicanálise é que reinava dentro do contexto da saúde mental e saúde emocional. E ele era psicanalista, e ele achava que a psicanálise ortodoxa, aquela lá daquela época, era algo muito oneroso para as pessoas. Primeiro que a pessoa tinha que fazer alguns anos de análise. E depois, às vezes, tinha que fazer 2, 3 sessões de análise por semana. E cada sessão de análise custava lá um valor X. E se for ver isso no final de um mês, a pessoa iria fazer um investimento substancial para fazer análise. Então, ele percebeu que a psicanálise ortodoxa daquela época era muito elitizada, nem todo mundo podia fazer análise. E ele achava aquilo, não, mas será que não tem uma maneira da gente socializar isto, atender mais pessoas, abrir mais o leque das possibilidades, né, de que as pessoas pudessem se beneficiar, né, mais pessoas. E foi em cima disso que ele começou a pesquisar. Ele pesquisava, as pesquisas dele foi muito em cima dos pacientes dele. E os pacientes deles, ele observava o que eles faziam, como faziam, para que faziam. E, baseado nisso, ele ia fazendo inferências do que se passa dentro da pessoa. E teve um fato interessante que foi a chave para ele criar uma nova teoria que ele nem sabia o nome que ia dar. Ele era militar, o Eric Berne era militar, que ele migrou para os Estados Unidos, e ele tornou-se cidadão americano e entrou para o exército americano como psiquiatra, ou seja, ele era major psiquiatra dentro do exército. Isso na época da guerra. E ele uma das tarefas deles era selecionar, entrevistar soldados para atestar se eles estavam aptos a ser mandados para o fronte, ser mandado para a guerra. E tinha um negócio que era muito interessante, por quê? Porque eram muitos soldados para serem entrevistados e poucos médicos capacitados para isso. Ele era um deles, porque ele era psiquiatra. Então, tinha muito soldado e muito pouco tempo para entrevistar. Então, a entrevista, às vezes, girava em torno de 3 minutos, 2, 3 minutos por cada soldado. Ele achava aquilo e ele já recebia uma folha com as perguntas já estruturadas. Por exemplo, você é nervoso? Você já foi a um psiquiatra alguma vez? E etc. E ele achava que, bom, isso aqui não vai me levar a lugar nenhum. Eu não vou poder atestar que a pessoa está apta a ser mandada para o fronte com essas perguntas e com esses tempos. Isso aqui está parecendo uma brincadeira. E, como tal, eu vou brincar com isso. Então, ele passou a fazer o seguinte, ele sentado lá à sua mesa, quando o soldado ia entrando lá na porta, dirigindo até ele para sentar na frente dele para ele entrevistar, ele já começava a marcar as respostas, sem fazer pergunta nenhuma. Só olhando, o cara está entrando, ele está olhando para o cara, ele está marcando a resposta aqui. Tá, 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 tá. E qual foi a surpresa dele? A surpresa dele é que ele estava acertando em um nível alto. Ele acertava as perguntas, depois ele fazia as perguntas e as pessoas respondiam o que ele já tinha marcado. E aquilo chamou a atenção dele. E ele foi fazer um levantamento, ele foi pesquisar como é que ele estava acessando essas informações. Se ele não tinha nem falado, a pessoa não tinha nem falado nada para ele, ele só olhava para a pessoa,
Ele via o quê? O semblante, o jeito de andar, a postura, o movimento corporal. E aí ele foi estudar isso e descobriu um fenômeno chamado intuição, que naquela época não era muito bem estudado, não, só os filósofos estudavam isso. E ele debruçou em cima disso para ver se tinha alguma coisa a ver com o que ele estava percebendo.